Primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19 e o versículo 1. Amém? Diz assim o texto: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta-me, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e disse-lhe: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: O que fazes aqui, Elias? Amém? Podem vos assentar. Como eu sempre digo, empreste alguns minutos da sua atenção para aquilo que Deus colocou no meu coração para transmitir a nós, a igreja do Senhor, nessa noite. Amém? Querido, o que eu quero falar nessa noite é que a gravidade dos ferimentos, das batalhas, nos leva a ponto de quase desistirmos da guerra. Vou repetir: o ferimento das batalhas às vezes nos leva a quase desistirmos da guerra. O salmista Asaf, no Salmo 73, ele vai dizer: Senhor, sei que o Senhor é bom para com Israel e para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés estão quase a se desviar dos teus caminhos. Ou seja, as feridas que as batalhas abrem na nossa vida, às vezes, nos faz pensar em desistirmos da guerra. Elias senta debaixo de um pé de árvore e pede para Deus a morte. Não foi apenas a ameaça de Jezabel que o levou a essa condição, mas ele deixa claro no versículo 14, quando ele diz a Deus assim: Olha, Senhor, Israel deixou a sua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, e eu fiquei só, e ainda estão tentando me matar. A ameaça de Jezabel não era a primeira batalha de Elias. Ele vinha de uma sucessão de batalhas. E é por isso que ele está a ponto de desistir. Ele chega para Deus e diz: basta,
porque as feridas de tantas batalhas estava machucando tanto Elias que ele senta debaixo de uma árvore e ele pede para que Deus tire a sua vida. Mesmo depois de um anjo aparecer a ele trazendo pão, água, ele está tão ferido que ele come, bebe e volta para o seu mesmo estado. De novo o anjo vem e dá pão, água e diz para ele: levanta-te. A força do alimento que o anjo deu a Elias fez com que ele caminhasse 40 dias e 40 noites. Mas Elias está tão ferido que quando ele chega no monte do Senhor, Horebe, ele procura uma caverna e ele se esconde dentro dela. Querido, o que eu quero que você entenda nessa noite é que a guerra que nós travamos, ela existe em algumas fases. E se nós não soubermos lidar com essas fases, com essas batalhas, nós muitas vezes chegaremos ao ponto de pensar em desistir. Nós muitas vezes chegaremos ao ponto de pensar em parar. Deus sabe que eu e você às vezes estamos cansados, abatidos, cabisbaixos, enterrando nossos talentos, desistindo da nossa chamada, jogando o nosso ministério para cima. Queremos ficar escondidos em uma caverna para que ninguém nos veja, ninguém nos ache, ninguém veja o nosso sofrimento. Sabe, essa caverna que às vezes nós entramos são os sorrisos que às vezes nós demonstramos por fora para esconder as lágrimas que nós derramamos por dentro. Se trancar numa caverna de tristeza, da falta de fé, depressão, da angústia. Quantas vezes as circunstâncias levou a pessoas a dizer: Deus, tira a minha vida, eu não aguento mais. Mas a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para mim e para você nessa noite é que a caverna, irmão, é essa que muitas vezes nós nos escondemos por causa das feridas, das batalhas que nós enfrentamos. Essa caverna não é o seu lugar. Essa caverna não é o meu lugar. Deus não nos chamou para ficarmos escondidos em cavernas. Deus não nos chamou para esconder os nossos talentos. Deus não nos chamou para desistir da nossa chamada. Deus não nos chamou para retroceder. Deus não nos chamou para deixar com que o sofrimento apague a nossa fé, não. Deus nos chamou, irmão, para brilhar nessa terra, para sermos a diferença, para que todos os olhos das pessoas que estão em trevas enxerguem a luz de Deus nas nossas vidas. Dentro da caverna, irmão, Deus não pode fazer com que a luz que existe em você transcenda, mas fora, irmão, é fora que Deus te chamou, porque é lá que Deus quer te usar. Mas Elias se esconde dentro da caverna. E quando ele se esconde dentro da caverna, a Bíblia diz no texto que lemos que a voz do Senhor, a palavra do Senhor veio a ele e disse: Elias, o que tu fazes aí? E Deus nessa noite, Ele colocou no meu coração para mim fazer essa pergunta para você que me ouve. Irmão, o que você está fazendo dentro dessa caverna? O que você está fazendo escondendo os talentos que Deus te deu, fugindo da chamada que Deus tem na sua vida? O que você está fazendo, irmão? Se entregando para o desânimo e deixando com que as feridas corroam você por dentro. Sabe por que Deus está falando isso comigo e com você, irmão? Porque Deus sabe quantos sorrisos você dá para as pessoas, para que as pessoas não saibam o sofrimento que você passa durante as madrugadas, só você e Deus. Sabe por que Deus vem nos falar tão intimamente nessa noite? É porque Deus sabe que nós precisamos nessa noite entender que o nosso lugar, irmão, não é entregue ao sofrimento, não é deixar com que as feridas nos façam parar e nem desistir da guerra. Deus nos chamou, irmão, para ser soldados. E a Bíblia sempre vai fazer
a comparação, a analogia de nós como soldados do Senhor. Paulo vai dizer que a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades. Ou seja, a nossa guerra não está só no plano natural, a nossa guerra está sendo travada no plano cósmico, no sobrenatural. E ele diz assim: se preparem para essa guerra, tomem sobre si o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, calce os seus pés no Evangelho e cinja os teus lombos da justiça. Ou seja, se prepare, porque a guerra vai ser travada. Ou seja, Deus não nos chamou para fugir da guerra, mas muitas vezes por causa das feridas nós falamos: não, eu não consigo mais, minha mão está machucada, o coração está doendo, a perna está inválida, Senhor, eu não consigo mais ir para o campo de batalha. E aí nós nos escondemos dentro das cavernas. Mas mais uma vez eu repito, Deus me deu uma palavra temática nessa noite, um tema. E a palavra é essa: o meu lugar e o seu lugar não é dentro da caverna. O meu lugar e o seu lugar é sendo usado na mão de Deus para aquilo que Ele nos chamou. E para que eu e você entenda isso nessa noite, eu quero refletir com você em algumas coisas que nós precisamos entender para nós sairmos de dentro dessa caverna. E hoje nós vamos sair com a ajuda do Espírito Santo. Hoje nós vamos sair. Deus vai nos pegar, nos tirar de lá de dentro e nos colocar para fora, como fez com Elias. Mas irmãos, sabe o que às vezes nós, como cristãos que entregamos a nossa vida a Jesus, não entendemos? É que nunca Deus te chamou para viver um mar de rosas. É que nunca o Evangelho falou para nós que nós teríamos uma vida tranquila. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Ele disse assim: vocês serão perseguidos, injuriados, caluniados, presos por causa do meu nome. Jesus nunca nos prometeu que seria uma vida tranquila. Pelo contrário, quando Ele chama nós, Ele já diz: olha, se prepare, porque a guerra é grande. E a primeira coisa que nós precisamos entender, irmão, é que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós entramos numa guerra contra o inferno. Nós entramos numa guerra para chegar até o céu. O que nós precisamos entender, irmão, é que guerra é feita de batalhas. E tem gente que, a hora que Deus faz o milagre da vida dele, que está passando por uma dificuldade financeira, Deus vai lá e dá vitória, ele acha que acabou, nunca mais ele vai passar problema de novo. Não, irmão. Guerra é feita de batalhas em cima de batalhas, e batalhas em cima de batalhas. E vai aí a primeira palavra para mim e para você, para que nós aprendamos nessa noite e se tornemos bons soldados e paremos de nos esconder dentro da caverna. Nós que somos guerreiros de Deus precisamos entender uma coisa: o nosso descanso não está aqui. A guerra não vai cessar enquanto nós estivermos nessa terra. Aqui, irmãos, sempre viveremos dias de lutas, mas de vitórias. Mas uma coisa é certa, irmão: se tem um lugar aonde a guerra vai cessar, Deus diz assim, Jesus escreveu, mandando João escrever o Apocalipse, ele diz assim: escreve aí, que lá no céu, lá não haverá choro, não haverá dor, não haverá lágrimas. Não, lá não terá mais a morte, lá não terá mais essas coisas, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ei, irmão, entenda uma coisa: se existe um descanso, se existe uma hora que eu e você vai poder descansar tranquilo, é no céu. Enquanto nós estivermos aqui, irmão, nós temos que estar de prontidão, nós temos que estar preparados. Aí você pode dizer assim: irmão, mas como que eu vou estar preparado? Eu estou ferido. É por isso que Jesus veio aqui, para curar as suas feridas, para estancar o sangue que está escorrendo do seu coração, para enxugar as suas lágrimas, para te dar uma injeção de ânimo e dizer assim: se prepara, filho, porque amanhã terá mais uma batalha, mas é certo que você será vencedor, porque eu te escolhi para vencer. Eu e você precisamos entender isso, irmão.
aceitou Jesus, entregou a vida a Jesus, entrou para a guerra. E você acha que Satanás vai ficar de bracinho cruzado vendo eu e você saqueando o inferno e ajudando com que as pessoas cheguem ao céu? Não vai de jeito nenhum, irmão. Ele vai se levantar de tudo quanto é maneiras. Ele vai usar pessoas que dão lado a ele para tentar te desanimar, para tentar te parar, para tentar fazer com que você se esconda. Mas hoje Deus trouxe essa palavra ao meu coração para mim te dizer para você: não deixe que as palavras de Jezabel entrem dentro do seu coração e façam com que você fique com medo e se esconda. Não deixe que a palavra de Deus entre na sua alma nessa noite e anime você, irmão, para continuar nessa guerra. A segunda coisa que nós precisamos entender é que, apesar de a nossa vida ser uma guerra de batalhas em cima de batalhas, nós precisamos se lembrar de uma coisa, em que nós ouvimos sendo pregado aqui todos os cultos, nos louvores é nos pregado todas as vezes, mas às vezes nós não damos ouvido. Satanás usa Jezabel para falar assim: vou matar você. Aí você ouve a Jezabel, mas não ouve o que Deus está dizendo. Jesus disse assim: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus disse assim: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que nós precisamos entender, irmão? A nossa vida é feita de guerras. Aceitamos Jesus, guerras cheias de batalhas, e as batalhas nos traz feridas, mas nós não estamos sozinhos. O povo de Israel está escondido dentro das cavernas do medo. Estão lá, e o gigante está lá toda tarde, indo lá, que não tem um aí para me enfrentar. Será que não tem um homem corajoso para bater de frente comigo no campo de batalha? E lá 40 dias ele está afrontando o povo do Senhor. E aonde está o exército de Israel? Escondido dentro da caverna. Aonde está o rei de Israel? Escondido dentro da caverna do medo, da caverna do desânimo, da caverna da falta de fé. Mas aí aparece um menino chamado Davi, e ele sabe que ele não está sozinho nas guerras. E o argumento que ele usa para isso é o testemunho daquilo que Deus já fez na vida dele. Quando ele vai se apresentar diante do rei, ele diz assim: uma vez eu enfrentei um leão e Deus me fez prevalecer sobre o leão. Uma vez eu enfrentei um urso para defender as ovelhas e Deus me fez prevalecer sobre o urso. Então Deus me fará prevalecer sobre esse gigante e me dará vitória sobre ele. Ou seja, Davi sabia que a vida dele era guerra, era enfrentar urso, era enfrentar leão, era enfrentar gigante, mas que ele não estava sozinho, Deus estava com ele. E quando ele está no campo de batalha, ele olha para o gigante e diz assim: você vem contra mim com espada e escudo, eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Ou seja, irmão, você quer ânimo nessa noite para continuar a batalhar? Você não está sozinho nas madrugadas chorando, você não está sozinho na angústia da sua alma, você não está sozinho no meio desse problema. Deus está do seu lado e Ele quer que você enxergue Ele do seu lado nessa noite. Não só enxergue, mas sinta a presença dEle nessa noite. Eu estava orando aqui hoje à tarde, e no meio dessa oração Deus me deu uma inspiração, e eu comecei a repetir essas palavras. E eu dizia assim: Deus, as profecias da sua palavra têm se cumprido de tal maneira nos nossos dias. As pessoas têm o seu amor sido esfriado, as pessoas têm se apostado da fé, os pais têm se levantado contra os filhos e os filhos contra os pais. As famílias têm sido destruídas, como estava profetizado a sua palavra que iria acontecer. As guerras estão aí, a fome, a peste. E daí eu disse assim: o Espírito Santo veio ao meu coração, mas também está escrito que nesses mesmos últimos dias o Senhor derramaria o teu Espírito sobre toda a carne. Ei, irmão, Deus nessa noite me trouxe e te trouxe aqui para ouvir uma coisa: você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está aqui para curar as suas feridas, para dar uma injeção de ânimo para você e fazer você entender: existe luta, existe batalha, mas existe um Deus que te dá vitória. Terceiro e último para nós orarmos. A nossa vida é feita de guerra depois que nós aceitamos Jesus, é lógico. É isso que o Evangelho nos traz. Mas nós não estamos sozinhos, como eu já disse. Jesus está do nosso lado. E é por isso, irmão, que você precisa entender uma coisa, e eu também: que tudo que Jezabel
Ou seja, tudo que o inimigo e esse sistema que ele tem colocado quer é que eu e você se esconda, porque nós incomodamos, porque nós fazemos a diferença. Quando você canta, irmão, o inferno fecha as portas. Você lembra de Davi? Por que o inimigo usava Saul para ter tanta raiva de Davi? Porque quando Davi cantava, os demônios tinham que sair de Davi. Aquele espírito que perturbava, aliás, Saul, tinha que sair de Saul. Aquele espírito que perturbava o rei tinha que sair dele. Quando Davi louvava, tinha que sair fora. Por que o inimigo quer que você fique nessa caverna? Porque ele sabe, irmão, que você vai fazer a diferença sendo usado na mão de Deus. Porque Deus te chamou para uma grande obra e te deu talentos para isso. Tudo que Ele quer é que você esconda esses talentos dentro dessa caverna. Tudo que Ele quer é que você desista. E é por isso que quanto mais você tenta fazer as coisas para Deus, mais as coisas se apertam. Quanto mais você decide orar, mais eu vou orar mais, Senhor. Se prepare, irmão. Vou fazer mais jejum, Senhor. Irmão, se prepare. Vou me dedicar mais à leitura da Bíblia. Você acha que o inimigo vai ficar de braço cruzado, irmão? Ele sabe se nós buscarmos. A Bíblia fala isso, que se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, invocar o meu, eu ouvirei do céu. O inimigo sabe, irmão, que quando a igreja começa a falar com Deus e se relacionar com Ele, irmão, a gente faz a diferença. E é por isso que Ele quer que a gente fique dentro da caverna. Mas Deus nos faz uma pergunta nessa noite: o que você faz dentro da caverna? O que você está fazendo dentro da caverna? Aí a Bíblia diz que houve um terremoto, um vento forte, alguns sinais. De repente veio uma brisa. Veio uma brisa suave. E aí o Senhor diz: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Ou seja, quando Elias ouve a voz do Senhor e sai da caverna, Deus fala: Elias, a sua chamada não acabou, a sua vida não chegou ao fim. Eu ainda quero te usar para levantar reis nessa terra, para ungir pessoas nessa terra. Sabe o que Deus traz para mim, para você nessa noite, irmão? Você está passando por dificuldade, Deus está vendo. Você está passando por batalhas, Deus está enxergando. Essas batalhas trouxeram feridas para você que parecem incuráveis. Ele viu tudo isso, mas Ele está dizendo assim: eu ainda quero te usar nessa terra para muita coisa. Então sai de dentro dessa caverna. Qual que é o seu problema? São as feridas? Eu vou curar. Qual que é o seu problema? Você está desanimado? Vou te dar ânimo. Qual que é o seu problema? Você está com fome? Vou te dar pão, vou te dar água. Qual é a sua dificuldade? Hoje eu estou aqui para te dizer: caverna não é o teu lugar, querido. Acorda, sai para fora dela, porque Deus quer te usar para impactar, para honrar, para salvar vidas. Querido, nessa noite entenda: guerras, batalhas, não estamos sozinhos. Jesus está do nosso lado. Então não vamos nos esconder dentro das cavernas. Eu termino dizendo para você algumas palavras. Hoje Deus chamou Elias para fora da caverna. Hoje Deus te chama para fora dessa depressão. Deus chamou Elias para fora da caverna. Hoje Deus te chama para fora desse quarto que você está. Deus te chama para fora dessa angústia. Deus te chama para fora desse medo. Deus te chama para fora dessa dor. Deus te chama para fora dessa solidão. Deus te chama para fora dessas lágrimas. Deus te chama para fora de toda essa dor. Deus te chama para fora desse abandono. Porque tudo isso aí, essa caverna, não é o teu lugar. Anima-te, irmão.
Deus tem um plano na sua vida. E como nós cantamos aqui nessa noite, Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. Existe um testemunho muito antigo, uma história, as histórias de igrejas antigas, que uma velhinha viúva estava passando por dificuldade, não tinha alimento na sua casa. E ela todo dia ouvia a programação de uma rádio. E ela decidiu ligar nessa rádio para pedir ajuda. Que se tivesse alguém ouvindo aquela mesma programação e tivesse condições de ajudar ela com alimentos, pudessem lhe ajudar. Ela passou o seu endereço, o seu contato. Do outro lado do rádio tinha um servo de Satanás. E ele falou assim com ele: vou mostrar para essa senhora que não é só Deus que a abençoa. Vou mostrar para ela que o Deus que eu sirvo, ou seja, Satanás também abençoa. E ele pegou a sua caminhoneta, encostou no supermercado e comprou tudo do bom e do melhor. Encheu caixas e caixas de compra. Chegou na casa daquela velhinha, bateu palma, e ela o recebeu com um sorriso. E ele começou a descarregar toda aquela compra. Descarregou. E a velhinha só está sorrindo. E ele só estava esperando o momento dela perguntar quem era o seu benfeitor, porque ele chegou e disse que alguém mandou trazer a ela, que não era um presente dele, mas de alguém. E ele só estava esperando ela perguntar quem era o benfeitor, mas ela não pergunta. E isso o incomoda a ponto de, depois de descarregar tudo, ele chega para ela e fala assim: a senhora não vai perguntar quem mandou eu trazer esse alimento para a senhora? Ela disse: eu não preciso, porque se Deus quiser, o meu Deus, Ele usa até Satanás para me abençoar. É uma conjectura, irmão, é uma história, é uma reflexão, mas é a verdade. Por mais que o inimigo tente contra as nossas vidas, ele nunca vai mudar que Deus está no controle. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Se está doendo, irmão, é para que nós cresçamos. E todas essas batalhas tendem a desenvolver em nós uma casca grossa. E as coisas que hoje nos derrubam, amanhã nos tornaremos tão fortes que não vai nos fazer nem cócegas. Paulo vai escrever à igreja no capítulo 5, se eu não me engano, de Romanos, ele vai dizer assim: olha, a tribulação não mata, a tribulação faz crescer. A tribulação frutifica, faz você ter paciência, perseverança e esperança. Ela produz em nós. Você entregou sua vida a Jesus, irmão? Vou repetir os tópicos aqui. Batalhas, guerras, Jesus está do seu lado. O teu lugar não é na caverna. E essas lutas não são para te destruir, é para que a cada dia você chegue mais forte. O pastor dizia aqui no último culto e no último estudo, e ele disse assim, que o céu, irmão, não é para quem desiste, não é para quem fica dentro da caverna. O céu é para uma igreja que prevalece, que vence. Todas as vezes que a Bíblia vai dizer assim: aos que venceram. Não é isso? Ou seja, não é para quem fica escondido dentro da caverna, irmão. É para quem prevalece. Então nessa noite, eu termino dizendo: teu lugar não é dentro dessa caverna. Sai para fora, porque Deus quer te usar. E através de você, ganhar muitas almas para que você faça a diferença. Amém? Se coloque de pé, nós vamos orar. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos aqui, Senhor. E talvez, Pai, chegamos a este culto feridos, tristes, angustiados. E quantas vezes até aqui, Senhor, nós pensamos em parar? Quantas vezes até aqui, Senhor, nós pensamos em retroceder? Muitas vezes as palavras da nossa oração foi dizer: eu não aguento mais. Mas Senhor,
Por mais que nós, tantas vezes, se escondemos dentro das cavernas da nossa vida, o Senhor veio nos dizer nessa noite que a caverna não é o nosso lugar. E é por isso que eu te peço: cura as feridas do teu povo, enxuga as lágrimas, consola este coração. E essa pessoa que entrou aqui neste culto se sentindo sozinha, Senhor, abraça ela e prova para ela, Senhor, mostra para ela que ela nunca esteve sozinha, que sempre o Senhor esteve do lado dela. Senhor, dá uma injeção de ânimo no teu povo nessa noite. Essa pessoa que está lá na casa dela, depressiva, angustiada, achando que acabou a vida dela, Pai, alcança ela nessa noite. E que o teu Espírito Santo a traga para fora dessa caverna, porque caverna não é lugar do povo do Senhor. O lugar do povo do Senhor é no campo de batalha, enfrentando o inimigo, saqueando o inferno, fazendo a diferença nessa terra, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Pai, abençoa-nos, Senhor. Abençoa os nossos lares, as nossas famílias. E, Senhor, não nos deixe, Senhor, ficar dentro dessas cavernas. Pai, em nome do Senhor Jesus, essa é a nossa oração que nós te fazemos. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Amém? Quantos entenderam a palavra do Senhor aqui nessa noite? Glória a Deus. Deixa eu dar aqui alguns avisos antes de nós terminarmos. Sábado, conversei com o pastor, 7 horas da noite, preste atenção, 19 horas, nós vamos começar aqui a célula, encontro para adultos. Que bênção. Tem sido tão bom dos jovens que nós resolvemos fazer para os adultos também. Então, 19 horas às 20 horas, encontro dos adultos. Então venha, traga mais um, em nome do Senhor Jesus. E às 20 horas, encontro dos jovens. Tem sido uma bênção, irmãos. Tem sido uma bênção. O último encontro foi uma bênção. Deus trabalhou muito, falou muito conosco, nos ensinou bastante. Então, os jovens que estão me ouvindo, você que é jovem, venha participar conosco em nome do Senhor Jesus. E domingo, 18 horas, escola bíblica dominical. E às 19h30, importante, hein? Santa Ceia do Senhor. Amém? Fala pro irmão, vai vir? Pergunta para ele. Ai, venha participar do corpo e do sangue de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Que Deus os abençoe. Estenda suas mãos para o céu. Que o grande amor de Deus, a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, sobre os nossos lares, sobre a nossa família e todos que assim crê, digam amém, Senhor Jesus, e graças a Deus. Está terminado. Aplauda o Senhor bem forte.